Antes de começar o nosso querido Vale a Pena Recordar, eu quero fazer uma indicação para vocês, né, que após terminar esse vídeo, eu gostaria que vocês também conhecessem os outros vídeos da série Vale a Pena Recordar, né, onde eu faço uma homenagem, né, tem muita curiosidade, muita nostalgia a respeito de muitas outras novelas que marcaram a nossa teledramaturgia, e não só a nossa, mas também de todo mundo, né? Então, são vídeos muito gostosos de assistir e eu recomendo para você. Terminou esse vídeo? Não deixe de apertar aqui no card para conhecer os outros da série ou então dar uma procurada no nosso canal. Aguardo todos vocês. Vale a Pena Recordar, iremos relembrar uma trama de Manel Carlos que está dividida em dois extremos, aqueles que amam e aqueles que odeiam. Mas mesmo com todas as falhas que podem ter havido subsequentemente, Viver a Vida trazia a promessa de emocionar o público e também conscientizá-lo para mais um tema muito importante para ser discutido, que no caso, né, de Viver a Vida foi chamar a atenção para as pessoas com deficiência física. Apesar de ser algo muito importante, né, não é original do Maneco, né? Ele já havia trabalhado isso anteriormente em novelas de grande sucesso, né, como Laços de Família e Páginas da Vida. Ele já havia usado essa estratégia, né, falar sobre um tema real, sobre um tema importante, somando isso a um bom drama familiar na qual ele é mestre, né? Ele é especialista de fazer isso. Mas se não bastasse, Viver a Vida também trazia outras promessas e ambições, que era trazer o público jovem para as novelas, né? Principalmente para uma trama do Manel Carlos, né? Que é considerado um autor cult, né? Um autor bem conservador da Globo. E como eles iam fazer isso? Enchendo a trama de muitos personagens jovens, né, que estão ali na faixa dos 20 a 30 anos, que são descolados, que são aventureiros e também muito ricos, né? Mas não foi só isso, né? Também teve uma ampla divulgação em revistas e site teens. Inclusive, né, eu tô aqui com essa edição da Top Teen, né, de 2009, que tem, é claro, sua principal pauta, né, do dia, Crepúsculo, né, que era febre naquele ano de 2009, né, mas tem também aqui alguns atores de Viver a Vida, né, alguns personagens principais aqui postos na revista, né, que é claro que é para chamar ainda mais a atenção dos adolescentes, né, para a novela. E outra coisa muito importante, né, que temos que comemorar é que pela primeira vez na nossa teledramaturgia nós haveríamos de ter uma protagonista negra no horário das 9 e também a primeira Helena negra, né, interpretada pela grande Thaís Araújo. Isso, né, apesar do desenrolar que foi do personagem, né, da história toda da Helena e Viver a Vida, foi algo que foi muito festejado na época e é sim muito importante. Essa mistura, né, do clássico e do novo surgiu em Enredo de Viver a Vida, que contava a história da Helena, né, interpretada pela Thaís Araújo, que era uma top model de renome internacional, que estava no auge da sua carreira, né, por volta lá dos seus 30 anos. Ela está muito bem de vida, né, só que ela encontra o sedutor Marcos, interpretado por nada mais, nada menos que José Maia. Eles se apaixonam, né, e se casam. Ela então decide largar a profissão, né, em nome do amor, para viver esse romance com esse empresário do ramo hoteleiro. Mas essa história ainda vai render muito, porque, na verdade, a filha dele, né, é uma das concorrentes de Helena, né? Concorrente nada, porque na verdade a Luciana estava começando a carreira dela, né? Mas ela tinha muita inveja da colega de trabalho, né? E vai atrapalhar e muito o relacionamento da Helena com o pai dela. E ainda tem também a Teresa, né, que tinha se divorciado do Marcos recentemente e guardava ali um certo rancor
e amor, né, por esse objeto de interesse dela, o Marcos. Então ela faz de tudo para defender a filha e apoiá-la, né, nas decisões que ela toma. Só que a Helena não quer entrar neste casamento com o pé esquerdo. Ela passa então a ter a ideia que ela acha que mudaria completamente o seu relacionamento com a Luciana. É que ela recebe o convite do Osmar, né, que é o empresário dela, e da Luciana, para uma viagem internacional para Petra. Esse seria o último desfile da Helena como modelo, né? E ela achou que poderia ser uma ótima chance para a Luciana, que nunca tinha desfilado fora do país. Então ela pede para o Osmar, né? Ó, Osmar, dá uma chance para a garota, né? E ele acaba dando. Elas duas viajam para Petra, né? A Luciana encantada, né? Com tudo que vê e muito feliz pela oportunidade de finalmente estar começando a sua carreira, né? Fazendo tudo que ela deseja. Só que as coisas só tendem a ir de mal a pior, porque lá as duas passam a brigar mais e mais ainda, principalmente por conta de um garoto chamado Bruno, que é fotógrafo, que elas conhecem lá, e ele nutre uma paixão pela Helena. Só que como a Helena era casada, ela até aquele momento não dá muita bola para ele não, mas a Luciana sim. E por causa dele, né, elas têm uma briga terrível. A Luciana também acusa a Helena de ter feito um aborto quando ela era jovem e por causa disso ela cresceu na carreira. A Helena, que tem essas feridas guardadas dentro do coração dela, né, é claro que não perdoou e impediu que a Luciana, né, entrasse dentro do carro que era reservado para elas para voltar para o Brasil. A Luciana então acaba tendo que ir no ônibus e esse ônibus tragicamente sofre um acidente, deixando a Luciana tetraplégica pelo resto da vida dela. E a partir daí nós temos uma mudança completa no enredo de Viver a Vida, né? Que passa a ser cercado de superação, cercado de mensagens de esperança, né? E também uma crença numa vida feliz, apesar das dificuldades, né, e das tragédias pessoais. Viver a Vida foi a 73ª novela das 8, dirigida pelo grande Jaime Monjardim, exibida em 209 capítulos, distribuídos entre setembro de 2009 a maio de 2010. Ela, como muitas outras, ainda aguardam o seu lugar ao sol no Vale a Pena Ver de Novo. Primeira curiosidade que marca Viver a Vida, né, que a escolha de Thaís Araújo foi proposital. Ela foi convidada pelo próprio Manuel Carlos para interpretar essa personagem. E ela é, né, a escolha da Thaís Araújo para interpretar esse papel é considerado um marco na história da teledramaturgia brasileira. Não só, né, pelo fato dela ser a primeira negra a interpretar a personagem e também ser uma protagonista negra no horário das 9, ela também, né, é mostrada, a personagem dela é mostrada como uma mulher inserida num contexto que é diferente, né? Ela é integrante, ela é ativa, ela é formadora da sua própria história, né? Uma grande mulher que serve aí de exemplo não só para as mulheres de cor negra, mas para todas as outras, né? Porém, né, tudo que deveria ter sido maravilhoso acabou virando uma grande decepção, né? Porque cada vez mais que a Luciana sofria o seu dilema, a Thaís Araújo e sua personagem Helena ia perdendo cada vez mais espaço na trama do Manuel Carlos, né? E ela é uma das Helenas mais apagadas da história. Ela foi criticada por todos os lados, né? Todo mundo dizia que ela era responsável por deixar a personagem tão sem graça, né? Mas coitada, não tem nada a ver com isso. O texto é que não era tão bom mesmo, né? E a própria Thaís Araújo até hoje se sente muito ressentida pelo rumo que tomou a história da Helena, né, da sua Helena. E ela disse que ficou tão decepcionada que pensou até em abandonar a carreira de atriz. Mas tudo certo, se recuperou e hoje está aí brilhando na TV. E aí eu criei muita expectativa e o personagem não era legal, e eu me senti muito sozinha e eu também não fazia bem, né? Eu fico falando que era personagem legal, mas também não fazia bem não. Também não sei também se tinha como fazer bem, já que não era bom, entendeu? Bom, entendo. O fato é que eu pegava aquelas letras e elas não diziam nada pra mim, aquelas frases. Nada. Elas pareciam tipo
a professora do Snoopy falando popopó, popopó. Eu lia, pra mim era tudo popopó, popopó, cara. Do início ao fim. Não te pegou na alma? Pô, me pegou na alma, cara. Ao contrário. Pegou duro, eu travei e eu pedia, muita ajuda. Para você que pensou que a história da Luciana surgiu tudo na cabeça do Manuel Carlos, você está redondamente enganado, né? É que, na verdade, uma das grandes inspirações para a história dela, né, veio da jornalista Flávia Sintra. A Flávia Sintra, ela sofreu um acidente de carro e ficou tetraplégica quando tinha apenas 18 anos. E além de inspirar a trama, ela também foi uma grande amiga, né, e uma grande colaboradora para a Aline Moraes, né, porque ela precisava de alguém para poder orientar ela, para poder se preparar para interpretar a personagem. E ela também foi, né, durante todos os capítulos, consultora, né, ela que lhe dizia ali o que era certo e o que era errado, o que poderia ir para a novela ou não. A Aline Moraes não foi a primeira escolha, né, para interpretar a personagem Luciana. A Fernanda Vasconcelos foi inicialmente cotada para a personagem, inclusive ela foi convidada pessoalmente pelo Maneco, só que ela não aceitou o pedido porque quando ela foi convidada, ela achou que estava muito em cima, né, das gravações, e ela achava que não ia conseguir se preparar direito para interpretar essa personagem que seria tão importante. Mas aí a desistência dela acabou favorecendo a Aline Moraes, né? Que eu não conheço nenhuma outra atriz que poderia ter interpretado melhor a Luciana do que a Aline Moraes. Apesar do Manuel Carlos ter sido mestre, né, na abordagem do seu mexão social, né, explorando ali toda a vida, de como é a vida de uma pessoa com deficiência física, né, expondo ali o drama e todas as dificuldades que essas pessoas passam, ele acabou sendo muito criticado ao longo da novela, já que a Luciana era uma moça rica, né, e tinha acesso a todos os tratamentos, tecnologia, os melhores médicos, e tinha sim uma boa condição de vida, né, podia boas condições de se recuperar. E a realidade, né, todo mundo sabe, na verdade quase todo mundo era rico naquela novela, né, convenhamos. E a realidade da gente, né, principalmente das pessoas com deficiência, é muito, muito diferente, né. E as pessoas diziam isso pra ele, né, olha, a Luciana não representa a gente, ela não tá mostrando aqui as verdadeiras dificuldades que a gente tem que enfrentar no dia a dia. E isso, né, foi citado em um dos capítulos, né, onde a Luciana está ali olhando o blog dela e uma das pessoas faz esse comentário para ela, né, e ela realmente fica pensando que ela tem realmente muita sorte, né, que poderia a vida dela ser muito pior. Bom, se você que assistiu a novela, né, e pensava que aquele blog, né, Os Sonhos de Luciana, era escrito pela Aline Moraes, você está completamente enganado. Na verdade, quem escrevia os posts do blog eram os roteiristas da novela, com a supervisão do Manuel Carlos, mas esse blog foi muito divertido, né, gente? Eu me lembro que eu olhava esse blog todos os dias para saber o que ia acontecer na novela. Eu participava também deste blog, né? Era muito legal. E ele foi lançado em fevereiro de 2010, né? Principalmente com essa intenção de aproximar o público, né, com a novela. E ele tratava de assuntos muito reais, né? Também tinha ali o apoio, a parceria, né, de pessoas com deficiência física, né, de médicos também que estavam ali sempre monitorando as postagens, né, e era muito, muito legal. E você, né, participou do blog Sonhos de Luciana? Me conta aí. Uma coisa que não pode faltar nas novelas do Manuel Carlos é sempre uma mãe muito protetora e sua prole, né? Eu já até tinha falado nisso em um outro vídeo, né? Em outro vale a pena recordar, sobre Baila Comigo, que você pode acompanhar aqui no card, tá? E aqui nós temos o exemplo da Tereza, né? A Tereza é, né, pra mim, uma das melhores mães já criada em toda a teledramaturgia brasileira. Eu também já falei do relacionamento dela com a Luciana também em outro vídeo aqui no canal, onde eu elejo ali as melhores mães de novela, né? Você também pode acompanhar aqui no card. A Tereza, né, mesmo com todos os momentos de tristeza e dificuldade, ela não larga da Luciana, né? Ela tá sempre ali incentivando ela, dando força, né?
fazendo que a filha se erga e supere as suas próprias limitações, né? E isso, a novela Viver a Vida está cheia de cenas assim, né? Que emocionam a gente e que mostra todo esse amor de mãe e filha, né? Principalmente aquela cena onde a Teresa dá banho na Luciana, né? Que nos faz pensar, né, mais uma vez, que quem deveria ter sido a Helena, né, era a personagem da Lília Cabral, né? Era a Teresa, porque ela tinha muito mais características da personagem do que a própria Helena. Outro ponto considerado baixo, né, na novela foi a abertura. Quem não lembra, né, daquela bendita abertura com fundo branco, com faixas multicoloridas percorrendo a tela, né? Aquelas faixas, para quem não sabe, elas simbolizam a trajetória da vida, né, o percurso da vida. Só que muita gente considerou uma abertura meio preguiçosa, né? Sem graça, pouco criativa, até que a Globo resolveu dar uma modificada nela, né? Chegou a ser sugerido que houvessem imagens, né, de pessoas passando por dificuldades, né, pessoas que superaram problemas de vida, ser uma abertura parecida como é a de Mulheres Apaixonadas, né? Só que o Maneco não gostou e acabou sendo inserido, né, no meio, né, dentro daquelas linhas, as cenas dos capítulos, né, subsequentes. Para quem nunca notou, né, toda quinta-feira mudava as cenas, né, da abertura da novela, todas remetentes aos assuntos principais que tinham ocorrido na semana anterior. Mas mesmo assim, né, a abertura de Viver a Vida é considerada por muito uma das piores aberturas produzidas, né, de novelas e uma das menos criativas também. A personagem Rafaela, né, interpretada pela Clara Castanho, aqui na época tinha 8 anos de idade, foi projetada para ser uma mini vilã, né? E ela até era, né, gente? A personagem era chata demais, fazia muita coisa errada, né? E era um saco, né? Dá vontade de deixar aquela menina de castigo. Enfim, mas não foi só eu, né, que achou que ela estava sendo muito precoce, não, tá? Até o Ministério Público achou isso. E ela pediu, né, atenuou para que o Manuel Carlos mudasse o comportamento dela e deixasse com que ela virasse, né, que ela fosse mais parecida com a criança mesmo da idade dela, porque senão as coisas iam ficar meio ruins, né? Inclusive, poderiam até tirar a personagem, né, do ar, né, da novela. Uma curiosidade, né, que muitos atores foram creditados na abertura da novela do início ao fim, mas não apareceram em nenhuma cena de nenhum capítulo sequer da novela, né? E isso aconteceu com as atrizes Débora Nascimento, com o Nicolas Antunes e com a Larissa Queiroz, né? Que esperaram até o fim da novela para que seus personagens entrassem na novela, mas eles nunca apareceram. E o Maneco resolveu deixar que a Aline Moraes escolhesse o nome dos gêmeos, os filhos da personagem Luciana, com o Miguel, né, no fim da novela. Então ela resolveu fazer 2 homenagens, né, colocando o nome da menina de Flávia, em homenagem a Flávia Sintra, né, que foi uma das grandes inspiradoras da personagem, e o menino se chamando Manuel, né, em homenagem ao Manuel Carlos, o autor da novela. Mas antes que a gente passe para os prós e os contras, né, eu desde já peço para vocês deixarem o seu like nesse vídeo, né, me dê o seu apoio, né, faça com que eu me sinta muito mais motivado a continuar fazendo vídeos para cá, né, e também likes, além de me deixar feliz, também ajudam na divulgação do vídeo, né. Não deixe de se inscrever no canal, porque aí você está sempre, né, sendo notificado de tudo que acontece aqui, né, de todos os vídeos que saem. Você vai poder participar da comunidade do YouTube, né? Nós temos agora um lugarzinho pra gente conversar, né? Pra vocês me ajudarem ao Entreteratube Aquecer, né? Dando dicas e opiniões de tudo que vocês querem ver aqui. Não deixem de compartilhar esse vídeo, né? E também me seguir nas redes sociais, porque aí você não vai ter desculpa para deixar de assistir algum vídeo que sai por aqui. Prós e contras é uma parte do Vale a Pena Recordar que eu só faço quando eu tenho absolutamente, né, o poder de falar sobre o que eu penso sobre a novela, né? Só quando eu assisto, quando eu tenho credibilidade para isso, é que eu faço o prós e o contras. E eu acabei de reassistir a novela Viver a Vida, né, por conta própria,
E eu tinha uma memória afetiva dessa novela muito grande, né? Eu assisti na primeira vez que passou e eu guardava essa novela no fundo do meu coração. E eu ainda acho uma novela muito boa, né? Mas só que hoje, reassistindo novamente, eu consegui ver muitas falhas que as pessoas, né, acusavam e diziam verdadeiramente que existiam. Mas vamos começar primeiro com os prós, né? Porque a gente tem que sempre começar com incentivo, né? Então vamos lá. Viver a Vida é uma novela leve, né? Você poderia assistir 10 capítulos por dia e você não cansa, porque você se apega aos personagens, você se apega àquela rotina, mesmo a novela mostrando muito o cotidiano, né? Isso deixar a história bem lenta, né? Mas você assiste a novela sem cansar, né? Tem muita novela por aí que tem uns temas, são famosíssimas, teve muita audiência, mas são cansativas demais de ver. Viver a Vida é muito leve. E também é despretensiosa, né? É uma história muito emocionante, que está ali para dar forças à sua vida, né? Para deixar você para cima e para mostrar para você que tudo tem solução, né? Que a vida pode ser melhor apesar dos problemas. E também tem uma história emocionante e um casal viciante, né? Quem nunca torceu por Luciano e Miguel, né, gente? Era bom demais acompanhar tudo que ia acontecer com aquele casal e torcer cada vez mais. Eu já falei muito sobre eles, né, e a história deles também, em outro vídeo aqui no canal, onde eu elejo os melhores casais de novela e com certeza eu não poderia deixar Luciano e Miguel de fora. Então, se você não viu esse vídeo, aperta aqui no card. Então, vamos agora para os contras da novela, né? Muita gente joga pedra nessa novela, né? Mas realmente tem algumas coisinhas que não cabem, né? Que são mesmo erradas. A novela tem muita trama soltas e pouco atraentes. Até parece que o Manuel Carlos, né, perdeu a mão mesmo nessa novela. Muita história que era muito desinteressante, né? Por acaso, o tema lá do Gustavo, que morria de vontade de ficar com a prima, a Malu, mas não largava a mulher, a Betina. A Betina também era apaixonada pelo cara da academia, o Carlos, e ficava nessa lenga-lenga que era chato demais, né? Quem queria saber disso? Mas a gente tinha que acompanhar e viver a vida. Era uma novela também sem grandes plot twists, né? Não acontecia uma coisa extraordinária a cada fim de capítulo ou a cada cena, né? As cenas terminavam com um papo da Natália do Vale mais a Lília Cabral no restaurante falando de bobagens da vida. Só isso. Enfim. Era uma novela que falava basicamente do cotidiano da sociedade rica e da classe média alta no Rio de Janeiro. Infelizmente, né, porque na novela pobres tinham muito poucos e quando tinham eram bandidos e moravam na favela, né? A maioria das pessoas eram ricas, viviam uma realidade muito distante do que a gente vive na nossa vida, né, real. E Paris era bem ali, né? Quantos personagens não viajaram para o exterior, e principalmente Paris, né, gente? Uma vida que é mesmo só nos contos de fadas. E a gente assistia que era para poder a gente sonhar que um dia a gente também faria aquilo, né? E personagens chatos e mal construídos. Muitos personagens ali entraram e saíram e não tiveram nada que grandioso que acontecesse com eles, sempre as mesmas mesmices, muitos personagens nas novelas que só serviam mesmo para conversar, para dar um apoio moral e eram completamente desnecessários. Enfim, era uma novela que tinha uma trama muito boa, mas que poderia ter sido melhor elaborada e construída. Agora, para encerrar, vamos falar de trilha sonora, né? Porque Viver a Vida não teve só 2 trilhas sonoras. Teve 4 trilhas sonoras, vocês não estão entendendo. Eu amo a trilha nacional, volume 1, amo ainda mais a trilha internacional, né? Incrível. As trilhas nacionais, né, apesar de terem músicas tocando até o fim da novela, né, não foram tão presentes assim como foi a trilha internacional, né? Porque é uma coisa engraçada. Desde o primeiro capítulo, nas primeiras cenas, já estava a trilha internacional tocando, né? E muitas músicas da trilha internacional se sobressaíram sobre as nacionais, né? E tocaram muito mais nas rádios do que as da própria trilha nacional, né? Estavam ali competindo a cada capítulo, né? Mas eles parecem que sentiram, né, essa falta da trilha nacional e colocaram ela mais
constantemente nos capítulos da novela, porque a internacional dominava mesmo. Mas as duas nacionais, né, são muito marcantes para cada personagem que elas representavam, né? Alguns destaques, né, que eu vou falar aqui da primeira trilha, né, que eu acho muito mais presente ainda do que a segunda. Na verdade, eu acho a segunda um pouco exagerada, né? Eu acho que poderiam ter juntado as músicas do volume 2 todas no volume 1, né, num só CD. Eu acho que foi um exagero da Globo ter lançado duas, embora tenha muita música do volume 2 tocando na novela, mas as minhas preferidas são Sei Lá, né, o tema de abertura, cantado pelo Tom Jobim, pela Miúcha e também pelo Chico Buarque. Chimbalaê, né, da Maria Gadu. Quem nunca ouviu Chimbalaê na rádio em 2009, hein, gente? Talvez foi, né, a música, acho que foi a música mais tocada de 2009, né? E lançou a Maria Gadu para todo o Brasil, né? Hoje em dia ela já está meio apagada, mas na época foi um grande sucesso. Também destaco aqui também Gospel, do Raul Seixas, né, que era tema do Miguel, que eu amo essa música. Também Partido Alto, da Cássia Eller, uma das últimas músicas que ela gravou, né, maravilhosa. Agora, da trilha internacional, eu vou ser injusta, né, porque eu amo todas as músicas do CD da trilha internacional. A trilha internacional de Viver a Vida é muito marcante na minha vida, me marcou toda aquela época, né, e eu gosto de ouvir ainda hoje. Então eu vou selecionar algumas, mas eu sei que eu vou deixar alguma de lado, né? Porque se fosse para colocar, eu colocaria o CD inteiro. Destaco aqui I Look to You, um dos últimos sucessos da Whitney Houston, e La Lave de Mi Corazón, cantada pelo Juan Luis Guerra, né? Minha música de academia, por sinal. Enfim, todas as trilhas muito boas e muito marcantes que valem a pena serem ouvidas, né? Então eu vou encerrando por aqui, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu sei que muita gente vai dizer: ah, por que você escolheu Viver a Vida, né? Podendo ter escolhido Mulheres Apaixonadas, Por Amor. Mas, gente, eu tenho um lado emocional com essa novela, né, gente? Eu gosto dela. Também eu acabei de reassisti-la, né? Então eu tinha que conversar com vocês sobre ela. Mas, enfim, coloquem tudo o que vocês pensam sobre essa novela. Podem colocar os comentários, que eu sei que vai vir gente falando mal, né? Mas, enfim, tudo bem. Eu aceito, gente, eu entendo. Mas coloquem tudo aqui o que vocês acham, né? Quais são as novelas do Manuel Carlos que você gosta, quais os personagens de Viver a Vida que você mais gostava. Comente tudo aí nos comentários. Vou ficando por aqui. Beijo pra todo mundo. Até a próxima. Tchau!